Olá, turma. Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o ciclo do café. Está no seu livro de história, na página 86. Então vamos lá aprender um pouco mais. Em 1870, a imigração começou a crescer na região sudeste do Brasil, principalmente em São Paulo, onde as lavouras de café se espalhavam rapidamente. O café foi trazido da África para as Américas. Então, olha de onde o café foi trazido? Da África para a América cerca de 300 anos atrás. Devido às condições climáticas, a tentativa de cultivo não aconteciam na capital do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro. O café era o produto mais vendido fora do país por volta de 1840, certo? Nessa época, o Brasil era independente, não era mais colônia de Portugal. Vamos ver o que aconteceu. Os escravos foram os primeiros trabalhadores das fazendas de café, tá vendo? Os fazendeiros começaram a substituir os escravos por imigrantes, que moravam em cortiços, um tipo de moradia coletiva. A produção de café não parava de crescer e o seu valor também era bastante alto no mercado internacional. Durante a República, o café tornou-se a principal atividade econômica do país. Por quê? Pois trouxe muitas riquezas para as regiões produtoras. O café era retirado das fazendas em carros de boi, observe, em carros de boi ou no lombo de mulas e levado até os portos. Tá vendo como o café era levado até os portos? Foram construídas estradas de ferro no Brasil que ligavam as áreas dos cafezais aos portos. A estrada de ferro Dom Pedro II ligava o Rio de Janeiro às províncias de São Paulo e Minas Gerais. Em São Paulo, Santos, Jundiaí, era a principal estrada de ferro que ligava Santos às áreas de produção do café localizadas no interior paulista. Ok? Então vamos aqui agora, para a nossa atividade. Observe aí e corrija juntamente comigo. Preencha os quadrinhos corretamente. País de onde o café foi trazido. Nós falamos agora há pouco. O café foi trazido da África. Foi trazido da África para a América, certo? Trabalhavam no cultivo de café. Quem primeiro trabalhava eram os escravos. E depois, os imigrantes. Então, faça aí a sua correção, tá certo? Número 2. Pinte os quadrinhos que indicam os animais que transportavam o café até os portos. Lembra que eu falei? Primeiro, nos carros de boi, certo? E no lombo das mulas. Pronto, então você vai pintar mulas e bois, certo? Vamos ver aqui. Por que o café se tornou a principal atividade econômica no país durante a República? Porque trouxe muitas riquezas para as regiões produtoras, tá certo? Então está aí a nossa leitura e também a nossa revisão, a nossa correção de atividade.